noite, pessoal de casa, da internet. É um prazer muito grande estar aqui de novo, né, nesse culto, que é um culto de adoração ao nosso Deus, de louvor, né, pelas nossas vidas, por tudo que Ele tem feito por nós, né. E esse culto é um culto um pouquinho diferente, né? Um culto que vai ser dirigido pela UAF, né? Pela União Feminina. E aí a gente está assim, eu estou assim um pouco... Eu estou assim um pouco apreensiva, né? Como sempre, mas é tudo para a honra e glória do Senhor, né? Eu queria, assim, como o culto é dirigido pela União Feminina, eu queria agradecer, né, e falar um pouco sobre a União Feminina. Queria agradecer a todas as mulheres que fazem parte da União Feminina. A gente se reúne aqui uma vez por mês, sempre, e é muito importante o papel de cada uma de nós aqui, porque nós somos intercessoras, né? Nós chegamos aqui, nós nos colocamos aqui uma diante da outra, diante de Deus, falamos as nossas dificuldades, as nossas ansiedades, compartilhamos as nossas vidas, né? Compartilhamos a vida de cada um aqui da igreja, de cada família aqui da igreja. A gente se ajoelha, a gente ora, a gente suplica. Então, a gente coloca a nossa igreja diante de Deus, né? E pedimos, agradecemos também por tudo que Deus tem feito através da nossa oração, né, da nossa intercessão, do nosso clamor. E tem sido muito bom, tem sido edificante para mim, e eu tenho certeza que tem sido edificante para cada uma das mulheres que estão envolvidas, né? Quero agradecer a disposição e a disponibilidade de vocês, né, mulheres da nossa igreja, que umas vêm de tão longe, umas com problemas, doente, né? No caso, a Aline, que vem com aquele probleminha da perna, mas ela vem, ela está aqui, né? E a gente ora junto, e a gente compartilha o que Deus tem feito na vida da gente. Então, é muito importante o papel da União Feminina dentro da igreja, né? Pela intercessão mesmo que a gente faz diante de Deus, que a gente coloca diante de Deus a nossa igreja, né? Nós sabemos que a gente passa por muitos problemas, muitas dificuldades. A gente conhece os problemas de várias famílias aqui, né? As dificuldades, as ansiedades, os nossos sentimentos, né? E em Isaías 43 diz assim que quando nós passarmos pelas águas, pelos rios, nós não vamos submergir, né? Nós não vamos afundar. E quando nós passarmos pelo fogo, nós não vamos nos queimar, né? Porque o Senhor é o nosso Salvador. Então, a gente passa, a gente não fica, entendeu? Então, o mais importante, eu acho, nesse versículo é isso, é que Deus deixa a gente passar pelas coisas para a gente aprender, e a gente não fica, porque Ele é o nosso Salvador. Então, Ele nos segura, Ele nos levanta, Ele nos carrega, e Ele não deixa a gente ficar naquela posição, sabe, de prostrado diante daquele problema. Não, a gente é vitorioso, porque Deus é o nosso Salvador, Ele nos dá a vitória. E muitas coisas que a gente passa, né, são para um ensinamento, para a gente servir como exemplo num determinado momento lá na frente das nossas vidas, né? Nós somos um propósito para Deus, né? Nós temos um propósito. Em Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito.
o propósito somos nós somos o propósito de Deus, né? As nossas vidas são um propósito para Deus. Nós estamos aqui agradecendo pela vida, por estarmos vivos, por estarmos aqui. Por quê? Porque nós somos o propósito de Deus. Ele tem um propósito para cada um aqui. Então, o propósito de Deus ainda não se cumpriu. Você ainda está cumprindo o propósito de Deus, que é a sua vida, né? Então, eu queria aqui agradecer a todos, né? E que a gente entenda isso, né? Que muitas coisas acontecem na vida da gente por um propósito, né? E mais lá na frente a gente vai entender esse propósito e vai poder compartilhar com alguém esse propósito, né? Deus está sempre na frente, está sempre olhando por nós. Então, vamos fazer uma oração para pedir a presença de Deus aqui no nosso meio, né? Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, por essa oportunidade que temos de estar aqui na Tua casa, Senhor Deus, para louvar o Teu nome, Senhor Deus, para te agradecer por tantas bênçãos, Senhor Deus, que nós temos recebido de Ti, Senhor Deus. Sabemos que o Senhor é presente, Senhor, nas nossas vidas, Senhor Deus, que nós dependemos de Ti, Senhor Deus. Pedimos, Senhor, que o Senhor esteja, que o Teu Santo Espírito esteja aqui, Senhor Deus, no nosso meio, Senhor Deus, para nos encher, Senhor, com a Tua palavra, Senhor Deus, para nos ensinar, Senhor Deus, aquilo que nós devemos fazer, sendo a Tua vontade, Senhor Deus, porque o Senhor tem um propósito para a vida de cada um aqui, Senhor Deus. Eu te agradeço, Senhor Deus, por essa oportunidade. Te peço, Senhor Deus, que o Senhor esquadrinhe os corações de cada um aqui, Senhor Deus. Tu sabes as ansiedades de cada um, os problemas de cada um, as dificuldades de cada um, Senhor Deus. E nós colocamos diante de Ti, Senhor, diante do Teu altar, Senhor Deus, a vida de cada um aqui, de cada família, Senhor Deus. Daqueles que não puderam estar aqui hoje, Senhor Deus, mas que estão unidos, Senhor Deus, na intimidade contigo, Senhor Deus. Muito obrigada, Senhor Deus, porque nós reconhecemos, Senhor, que sem Ti nós não somos nada, Senhor Deus. Nós dependemos de Ti, Senhor Deus. O Senhor é o nosso Senhor, é o nosso Rei, é o nosso Salvador, aquele em quem a gente tem a confiança, Senhor. Muito obrigada, Pai, porque nós reconhecemos a Tua soberania diante das nossas vidas, Senhor. Aceita, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração, que chegue, Senhor Deus, no Teu trono de glória com aroma suave, Pai. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, nós nos derramamos aqui diante de Ti, Senhor Deus, somos imperfeitos, Senhor, temos problemas, temos questionamentos, mas nós queremos pedir, Senhor, que o Senhor venha nos esclarecer qual é a Tua vontade, qual é o Teu propósito para as nossas vidas. Aceita, Senhor, o nosso louvor e a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Queria pedir para a Penha vir aqui, né? A Penha, ela é uma missionária da nossa igreja e ela foi cumprir um propósito de Deus lá em Serra, né, no projeto Nilson Braga. Eu queria que ela viesse aqui compartilhar um pouquinho do que foi isso, das bênçãos recebidas, das bênçãos alcançadas e das dificuldades dos perrengues. A paz do Senhor, igreja. Eis eu aqui de novo, né? Bom, irmãos, nós encontramos ali um trabalho bem árduo, né? Sempre que a gente sai para fazer a obra do Senhor, a gente encontra os obstáculos, não tem como, né? Foi assim no passado e não deixa de ser hoje também. Um povo muito fechado para receber a palavra de salvação. Mas a gente deixou ali um povo que aceitou ao Senhor, que se rendeu aos pés do Senhor. Deixamos ali o templo levantado, onde esse povo vão aprender a servir ao Senhor através dos missionários que ficaram lá. É uma cidade que não condiz muito, o povo que mora ali não condiz muito com o nome Vitória do Espírito Santo. Porque o povo, eles são fechados, eles não são um povo receptivo. A gente encontrou muita dificuldade de corações abertos para anunciar o Evangelho do Senhor. A gente precisou orar muito
né? A maior parte do tempo a intercessão estava ali aos pés do Senhor, pedindo que Deus tocasse naquelas vidas. O primeiro dia, irmãos, não apareceu ninguém ali na escola. As salas totalmente vazias. O segundo dia também não apareceu. As salas vazias. E ali, nós da intercessão, a gente olhava um para o outro, irmãos, nós temos que orar mais, para que Deus sacuda essa cidade, esse bairro, e as pessoas venham até aqui receber do Senhor. E ali, quando foi no terceiro dia, começou devagarzinho as almas indo e se achegando, e muitas pessoas desigrejadas, que acham que ser cristão não precisam congregar. Eu acho que essa foi a nossa maior dificuldade, irmãos, é falar com crentes, pessoas que se diziam ser crentes, mas que não precisa congregar. A gente tem Jesus, está tudo bem, a gente não precisa ir para a igreja. Para quê? Mas pessoas decepcionadas com a igreja, porque ao invés de colocar o foco em Cristo, colocou no homem. E quando a gente coloca, irmão, no homem, a gente sabe como é falho tanto quanto nós. Se eu for focar no pastor, eu vou parar, porque o pastor é falho. Eu sou falha. E, infelizmente, lá, muita gente que eram cristã chegavam até nós, mas que já eram crentes, às vezes até 10, às vezes 5, mas que não congregavam. Preferiam ficar em casa, porque se decepcionaram com as igrejas. E aí, irmãos, mais um serviço para a intercessão. Pedir ao Senhor que nos desse estratégia para falar com essas pessoas, discernimento, sabedoria para não machucar mais do que eles já estavam machucados. Muitas famílias destruídas também lá, a gente encontrou muitas e muitas famílias destruídas. Pai que ficou tomando conta dos filhos só, mãe que ficou tomando conta dos filhos, e não eram filhos grandes, eram crianças pequenuchinhas que você olhava assim, doía teu coração. E você tinha que pedir para Deus dar sabedoria, para que você passasse Jesus para essas pessoas e elas pudessem se firmar no Senhor e seguir em frente. E outras que achavam que estavam vivendo muito bem, que não precisavam de Deus, que não precisavam de ninguém, porque estavam muito bem. Mas também tiveram aqueles que tiveram o coração amolecidos e se renderam aos pés do Senhor. E ficaram lá como ovelhas para que o missionário e o pastor Arão tomasse conta e ensinasse sobre Jesus para essas pessoas. E a nossa oração, irmãos, aqui não para por esse povo, para que Deus possa fazer com que eles amadureçam na presença do Senhor, para que eles possam aprender de Jesus e firmar, porque trazer a gente traz, o difícil é você firmar essas pessoas no caminho do Senhor, para que elas não olhem para o homem. E ali a gente deu o exemplo de nós que, olha, nós estamos aqui orando por vocês, mas a gente é falho. Eu sou falha, eu, Penha, sou falha. A irmãzinha que está ali na mesa também ela é falha. Mas Jesus, queridos, ele é perfeito. Ele é a perfeição. Então a gente tinha que ter muita sabedoria para lidar com aquele povo. Era como se a gente estivesse andando pisando em ovos, porque a qualquer momento podia quebrar, porque as pessoas eram muito vulneráveis, muito sensível. Eu não sei há quanto tempo estavam afastados da igreja, mas eram pessoas que estavam feridas. E a nossa oração, queridos, é para que Deus, essas pessoas que se achegaram ao Senhor, possam continuar, e olhando para o Senhor, porque Ele é perfeito. E quando eu me espelho no irmão, eu posso parar e me decepcionar. Mas quando eu me espelho no Senhor Jesus, eu posso continuar a minha jornada, porque Ele é perfeito, e é Ele que nos aperfeiçoa. E por mais que a gente queira, a gente não chega na perfeição, porque se a igreja fosse perfeita, ela não estaria mais aqui, ela já estaria na glória. E a gente, de uma forma delicada, a gente passava isso para aquelas pessoas. E teve alguns irmãos que adoeceram, mas que, graças a Deus, já se recuperaram. E ali a gente deixou um legado, Jesus Cristo, para aquelas pessoas. Os que puderam abrir o coração e receber Jesus, eles estão lá. O resumo, querido, de tudo isso que eu estou passando para os irmãos, está lá no site do projeto. Eu já recebi algumas notícias que os irmãos já estão indo para a igreja, estão frequentando. Nos cultos na praça, irmão, nós fizemos culto na praça a semana todinha. Foi muito difícil. Você não via as carinhas de que você tinha pregado o evangelho.
Aí começamos a começar uma batalha de oração, para que aquelas pessoas saíssem dos seus lares e pudessem ir até a praça ouvir a palavra do Senhor. E aos poucos, a gente pôde ver os rostinhos das pessoas que a gente tinha evangelizado. A gente começou a orar em volta da praça e caçando as pessoas que tinham chegado até nós para a oração. E Deus começou a enviar um, daqui a pouco ia outro, e aí a gente via outro rostinho e o coração da gente se enchia de alegria. Irmãos, semear não é fácil. Colher também não é fácil. Mas só de você ver 1, 2 almas ali que você falou do amor de Cristo, se rendeu aos pés do Senhor, teu coração se enchia de alegria. E ali eu pude me alegrar no Senhor, de ver uma senhorinha de 94 anos, lúcida, se rendeu aos pés do Senhor. Ela tinha 94 anos e ela queria Jesus na vida dela. Eu não sei, queridos, quanto tempo ela ainda ia viver. Talvez ela não passasse daquela semana, eu não sei. Mas ela estava lá toda encurvadinha e ela disse, eu quero Jesus. Eu quero esse Jesus que esse povo está pregando. E interessante que ali era cheio de igreja, irmãos. Muita Assembleia de Deus, muita Batista e muita Igreja Católica. Mas ela não tinha ouvido falar de Jesus. Quando nós chegamos ali, ela se rendeu aos pés do Senhor. Isso encheu o nosso coração de alegria. Algumas crianças também estavam ali na pracinha, que tinham aceitado Jesus ali com os jovens. E conosco também, com a intercessão. Então, irmãos, houve frutos. Foi muito difícil, porque a cidade não é aberta. Eu pude sentir isso, irmãos, quando eu desci do ônibus, que realmente, pastor, a cidade ela é linda. Mas o povo é muito fechado. E quando eu pusei o pé ali, irmãos, meu coração, ao invés de se abrir, meu coração fechou. E ali o Senhor falava no meu coração, vai ser árduo o trabalho, mas eu vou agir. E deixamos alguns frutos ali, para a glória do Senhor. Não para a nossa honra, mas para que o nome dele pudesse continuar sendo glorificado. São vidas que vão precisar das nossas orações, para que Deus possa firmá-los na presença do Senhor. São vidas que já ouviram falar de Jesus, mas nunca firmaram. São pessoas que acharam que eram cristãs. E interessante que essas pessoas desigrejadas, irmãos, que já eram cristãs, a gente falava do Senhor e eles com o coração duro, de repente as pessoas choravam. Deus começava a amolecer o coração dessas pessoas. Eles entendiam que, assim como eu, como eles, o pastor da igreja que eles congregavam eram imperfeitos. E que era para que, dali por diante, eles olhassem para Jesus. E a gente ensinou isso para eles. E teve um texto assim que o Senhor ministrou ali no meu coração e no coração deles também. E teve também um outro texto, irmãos, outra mensagem que foi pregada sobre aquele paralítico de Cafarnaum ali. Quando aqueles 4 homens levaram ele ali pelo telhado e levaram eles até Jesus. A gente não fala aqui só do paralítico, mas a gente fala daquelas 4 pessoas que levaram aquele homem até Jesus. Quando eles chegaram naquele local, irmãos, eles viram uma multidão, mas eles não olharam aquele cenário. Eles queriam, de qualquer jeito, que aquele homem chegasse até Jesus. E aquele cenário ali, aquele impedimento, não parou eles. Eles foram e deixaram aquele homem até Jesus. E aquele homem foi liberto. Olha a importância que nós temos de se importar com o nosso próximo. Não olhar as circunstâncias e o cenário que a gente está vivendo. Às vezes a gente olha muito para o cenário e esquece o foco. E aqueles homens não olharam o cenário, eles desceram com aquele homem até Jesus. E ele foi liberto para a glória de Deus. Esse texto me falou muito no meu coração. E tem um texto também aqui em Atos 20, no versículo 24, que diz assim: mas em nada tenho a minha vida por alegria, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpro com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Foi para isso, igreja, que você foi chamado. Paulo dizia assim que a vida dele não era preciosa, se não fosse para ele fazer a obra do Senhor.
se não fosse para ele se importar com as vidas e dar testemunho desse Jesus maravilhoso. Por isso que a vida dele era preciosa, porque ele vivia dando testemunho desse Jesus, da graça de Jesus na vida dele. E a nossa vida, queridos, ela não tem sentido nenhum se não for para fazer a obra de Deus. Se não for para nós nos importarmos com o nosso semelhante. Em qualquer situação, igreja. É não olhar o teu cenário. Às vezes nós olhamos muito o cenário. Esquecemos de olhar o foco. Mas o nosso foco é levar vidas até o Senhor. É na nossa casa. Tem vidas, tem parentes que não conhecem Jesus. É na escola. É no nosso trabalho, é na rua, é o nosso vizinho. Às vezes é pessoas que convivem conosco dentro da nossa casa. Esse é o nosso foco. É de olhar um pouquinho para nós e olhar para o outro. E eu aprendi muito isso, mas eu digo que todas as vezes que eu vou para um projeto missionário, eu volto renovada, porque Deus me ensina. E Deus mais uma vez me disse para mim, Penha, não olha o teu cenário. Olha o foco. Foca no outro. Foca em mim. Porque através de mim você vai focar no outro. Então, igreja do Senhor, foca no Senhor. Porque através do teu focar em Deus, você vai alcançar o outro. Então, é esse recado que eu deixo para você nessa noite. Foi muito árduo, igreja, o trabalho ali. Eu dormi no chão 2 vezes. Olha só, meu colchão pela 3ª vez murchou. Dormi no chão. Amanheci com a coluna travada. Porém, tinha uma massagista de Deus ali. E aí ela colocou a minha coluna no lugar. Deus sempre coloca a pessoa no lugar certo, na hora certa, não é verdade? E ali minha coluna foi para o lugar. E ali houve um reboliço na escola para arranjar um colchão para a Penha dormir. Não só para mim, teve outras irmãzinhas que também tiveram esse problema de colchão furado. Mas isso não foi o pior problema. Porque a gente, quando vai para esses projetos, a gente sabe que a gente tem que estar preparado também para dormir no chão. E isso não me fez diferença, igreja. Então, foi isso. Houve frutos, os frutos estão lá. E que você ore para que Deus faça com que esses frutos, eles cresçam, eles amadureçam e eles permaneçam. Né? Eu sei que o trabalho do pastor Arão ali, o missionário, não vai ser fácil. Por conta de ter muitas igrejas em volta da igreja que a gente levantou. Aí, Limão, a igreja está em acabamento, mas ela já dá para congregar. Já tem um povinho ali adorando ao Senhor. Né? O povinho de Deus. A Bíblia não chama de povozinho, né? Povinho, né? Então, ali tem um povinho que está adorando ao Senhor. E tem os novos que estão engatinhando, ainda não sabem andar sozinhos. Mas que Deus possa dar bastante sabedoria ao pastor Arão, para que conduza esse povo aos céus. E o nosso papel aqui é orar, para que Deus possa dar graça naquele lugar, para que esse povo permaneça na presença do Senhor. Então, que as palmas glorifiquem o nome do Senhor. E é isso, irmãos. E foque no Senhor, igreja. Que você foque em Jesus, porque através do teu foco, você pode alcançar vidas para o Senhor. Tá vendo como é legal? É isso que é a gente compartilhar, né? Se entregar, deixar Deus agir na vida da gente, levar a gente para onde quer que for, né? Esse projeto Nilson Braga, eu fiquei impressionada, porque eu não sabia que eles constroem uma igreja em 10 dias e deixam a igreja construída, né? E através da evangelização que é feito durante esse período, né? E a intercessão, almas ali são salvas e vão dar prosseguimento àquele trabalho ali. É muito edificante. E essas experiências que a gente faz aqui na nossa reuniãozinha da UAF e que tanto fortalece e edifica a vida da gente, né? Muito legal. Queria pedir para o pessoal do louvor já vir aqui para frente. E hoje vai ser um louvor diferente, gente. Muito bacana. Louvor das mulheres,
Olá, boa noite, tudo bom? Todos preparados para louvar ao Senhor? Amém? Que bom, né? Estarmos aqui na casa do nosso Pai, para poder louvá-lo, engrandecer o nome dEle, ver pessoas bonitas aqui na frente, pessoas que há tempo nós não havíamos. Nossa, muito bom poder rever, né, as pessoas amadas. Apesar de estar distante, mas a gente está sempre lembrando das pessoas. Isso é muito importante. Nossa, estou até emocionada. Né, Eliana foi muito importante na minha vida, né, na vida dos nossos filhos, o crescimento que ela viu, né? Cada um, quando ela viu, falou, nossa, eu acho que aquele é o Mateus. Nossa, ela carregou o Mateus no colo, né? Nossa, é muito gostoso, viu, gente? Muito bom mesmo, porque a gente ama muito você, viu, Eliane? Muito mesmo. Apesar da distância, né, de coisas, mas a gente sempre está falando em você. Isso é muito bom, o carinho, né, que nós temos, que a igreja, né, quem a conheceu, mas quem não conheceu vai conhecê-la daqui a pouco e vai ver que é uma pessoa maravilhosa, né? E nós estamos aqui, as mulheres da Paulistana, uma invenção da Nicássia. A Nicássia tem algo assim que ela não sabe falar, eu não sei falar. Ai, eu fico aqui, eu fico nervosa, mas a Nicássia também é uma bênção aqui na nossa igreja. Eu acho que ela é 2023, né? Eu acho que está aí também, né? Mas, Nicássia, você sabe falar, você é maravilhosa, tá? Esse carinho que a igreja tem por você, para com isso, eu não sei falar. Eu sei falar da presença de Deus, tudo sai, não é mesmo? E aqui o nosso louvor também na presença de Deus vai sair, com certeza, juntamente com toda a igreja que irá louvar o nosso Pai nesse momento, amém? Eu até brinquei com o pastor José, pastor, cadê você? O senhor não veio. Ele falou, não, eu estava ouvindo lá da minha casa. Eu falei, e você falou assim, deixa eu socorrer aquelas mulheres. Mas ele não veio. Mas, graças a Deus, estamos aqui para louvar o nome do Senhor. Vamos nos colocar de pé, por favor? E vamos começar com o amor de Deus não para em nossas vidas. Perdão, amores. Foi alguém colocado.
Jesus. Você pode exaltar o nome do teu Pai nesse momento. Faça dessa canção uma oração na sua vida. Espírito Santo, ore por mim. Oh Pai, estamos na tua presença, Senhor. Leve a Deus tudo aqui. Oh, olhe para cada um de nós. Preciso. Derrame o que cada um precisamos de ti, Senhor. Use as palavras. Necessitamos, ó Deus, da tua graça. Mas não consigo. Oh, aleluia, Deus. Nos ajuda, ó Deus, nas fraquezas. Não sei
Santo, ore por mim. E leve a Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo.
agora nós vamos retirar nossas ofertas, nossos dízimos. Quem trouxe, né, que o coloque aqui até a frente. Quem também não pôde trazer, que ore a Deus para a nossa igreja. Amém. Bom? Glória a Deus. E agora é aquela, gente. Acho que é esse. Ai, é muito bom, né? Que delícia, né, gente? Ai, gente, como
Como Deus é bom, né? Fala a verdade. E quando... Nossa, e quando a gente começa a sentir, assim, Ele agindo na vida da gente, nossa, é maravilhoso. Bom, vamos aos nossos avisos, né? Toda quinta-feira, um culto maravilhoso com o pastor Neném. Está sendo uma bênção, gente. O caderninho de oração. Nossa, uma bênção. A gente sai daqui, ó, transformado. É muito bom. Então, quem puder compartilhar e abençoar aqui esse culto também com a presença, né? É muito bom. Dia 13/8 vai ter a Foi por Amor, que vai ser a doação de sangue no hospital ali municipal do Tatuapé. Então, o pessoal está se agitando aí. Todo mundo, 8 horas da manhã, vai estar aqui para tomar um café, reforçar, e aí a gente vai abençoar muitas vidas com essa doação de sangue, viu, gente? Então, quem quiser ainda, vamos se programando aí e poder compartilhar isso. Dia 20/8, às 3 horas da tarde, vai ter a reunião da UAF, que vai ser na casa da Ana, né? Que vai ser uma bênção também. A gente vai aí se programando, ó, se agitando aí, que vai ser muito legal. Vai ser bênção, se Deus quiser. E dia 20/8 também tem o aniversário da denominação, que vai ser na igreja lá de Campinas, né? Então, quem puder ir, né? Vai ser às 18 horas, quem puder ir, não sei, quer um pouco... vai ter transmissão online, isso também. E todo domingo aqui, né? Agora a próxima semana já vai começar a volta da escola dominical, né? Às 17h30, e esse culto aqui às 18h30 de louvor e adoração a Deus. Tá bom? Eu queria falar um pouquinho, a nossa preleitora de hoje, né, quem vai trazer a palavra é a Eliana, é uma irmã assim, antiga, né? Era uma irmã que, para mim, acabou sendo parente, então a gente já é prima, eu já sou tia, e, enfim, então a vida da gente vai se envolvendo, e essa comunhão que a gente tem aqui na igreja é muito gostosa, e muita gente vai relembrar, né, isso, e é um prazer muito grande ter você aqui, né? Então, eu queria pedir que você viesse aqui para nos trazer a palavra, e a Juliana, se ela puder vir fazer uma oração aqui pela Eliana, né? Mudei o cabelo, engordei, aí ela não reconhece muito, né? Ai, meu Deus. Ai, obrigada, tia. Por isso que a gente gosta de trazer pessoas assim para pegar na igreja, para elogiar, né? Bom. A tia, eu sempre, quando pego alguma criança no colo, eu lembro de uma foto que a minha mãe tem num álbum mesmo. E aí ela está me segurando, acho que é aqui no corredor da igreja, que eu vejo assim as janelas todas na lateral, e ela me segurando, e eu rindo com aquele... Tinha um olho grandão quando era bebezinha. Aí, eu sempre, quando pego alguma criança no colo, que o Arthur fica perguntando, mamãe, mas quem me viu na sua barriga? Quem me pegou no colo? A gente, quando é criança, fica com essas coisas, né? E sempre quando eu pego alguma criança no colo, eu lembro, alguém já me pegou no colo. Tia Eliana, porque eu tenho fotos comprovadas. Muita gente já me pegou, né, no colo. Em casa, pessoal, todo mundo já pegou no colo, mas a gente fica assim, a tia Eliana, eu tenho uma fotinho lá no álbum. Vou orar pela sua vida, tia. É um prazer para a nossa igreja, viu? A Nicássia já falou, né? Ela é irmã do pastor Heraldo, que também foi pastor aqui da nossa igreja, me batizou. E para a gente é uma honra ter essa família aqui representada por você hoje, viu, tia? Vamos orar, igreja. Pai querido, ó Deus, nós queremos te agradecer, primeiramente, pela vida da Eliana, da sua família. Ó Pai, que o Senhor possa abençoá-los, que o Senhor possa estar, Senhor, em todas as suas necessidades, Senhor, em suas conquistas, ó Pai, que eles possam olhar, Senhor, para cima e ver que é o Senhor que
permitiu que eles pudessem viver momentos, Senhor, ímpares na vida deles, ó Deus. Que eles possam desfrutar de momentos alegres, momentos, Senhor, de amor, Senhor, de família. Que o Senhor possa proporcionar isso dentro do lar da Eliana, ó Deus. E de uma forma especial, nós te pedimos por ela agora neste momento, que vai trazer, Senhor, a Tua palavra. Ó Pai, que seja, Senhor, algo que o Senhor já venha trabalhando no coração dela e que nós, como igreja, possamos escutar tudo aquilo que o Senhor tem para dizer através da vida dela. Obrigado por isso e que seja uma mensagem abençoada e abençoadora para as nossas vidas, ó Deus. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Gente, vocês não sabem como é emocionante eu estar aqui. Vendo Daniel, alguns rostinhos conhecidos, Mateus, Ju e outros, Sérgio. Nossa, é muito emocionante. Por quê? Porque aqui tem a história da minha vida, tem a história da minha família, né? Meus pais se casaram aqui. Eu só não me casei aqui porque, naquela época, a gente era envolvido com muitas pessoas, e nós casamos na igreja do lado, que era maior. Meu avô foi daqui. Fábio ali, olha, gente, quanto é que o óculos azul, mas eu vou encontrando os rostinhos, e a idade também. Mas aí você fica lembrando, e é um misto de tantas coisas, e faz muitos anos que eu não venho aqui. Aí eu olhei para aquele canto, eu lembrei da primeira bateria, foi uma bateria vermelha que o Ailton, meu marido, né, junto com a Nicás fazia parte do conjunto do louvor, e toda a turma compraram e colocaram ali, foi uma emoção muito grande. Então, são tantas histórias, tantas coisas boas, né? Louvor, Daniel e Giovana faziam uma dupla aqui, não sei se ainda fazem, né? Gente, tantas histórias, né? Ah lá, está vendo? Retomar. Então, muitas histórias boas, muitas, né? Que minha mãe contou, meu pai e minha mãe se casaram aqui, em 2019, eles fizeram 60 anos. Aí, o ano passado, Deus chamou minha mãe. Meu pai está com 91 anos ali, firme e forte. Então, são muitas histórias. Aqui, meu pai se converteu, conheceu a Jesus, né? Nem falo a época, né? Meu avô veio aqui, minha mãe era criança, ela lembrava de tudo isso. Então, assim, são muitas histórias. Porque aqui a nossa vida foi escrita, a nossa história foi escrita. Meu chamado para servir o Senhor foi daqui. Dos meus irmãos também foram aqui, né? E dos meus primos, né? E nós cantávamos juntos. Lembra o Natal que nós fizemos com, não sei se nem vocês lembram, não existe mais, slide que a gente passava, usava como chama aquele? Retroprojetor. Gente, transparência, exatamente. E a gente saía do serviço e vinha no Natal, né, da véspera de Natal, ensaiava o mês inteirinho e virava o mês para ficar bom, a cantar. Gente, eram muitas coisas, muitas lembranças boas. Isso é bom, né? É bom, porque nos revigora, nos faz sentir o quanto Deus nos amou e a vida que segue, né? A vida que segue. E é tão bom ver os irmãos, ver que os irmãos continuam firmes aqui, mantendo a obra no mesmo lugar, né? Essa acho que foi a igreja mais antiga de São Paulo, tirando o Nestor Pestana, uma das mais antigas. Quem está me ouvindo aí, depois corrija-se na história, mas e está aqui, firme e forte no bairro. Eu lembro dos evangelismos que fazíamos por aqui, saíamos de porta em porta, batendo, chamando, evangelizando, a experiência árdua, como a irmã Penha contou, da resistência, mas tinham frutos. Aqui era cheio de cortiços, e a gente entrava ali, convidava os jovens, né, e eles vinham, e aí a Giovana preparava bolo, e era uma festa total com os adolescentes. São sementes plantadas em nós e nos outros, né?
E eu fico muito feliz de poder estar aqui, de olhar para esse lugar e saber que é um lugar de adoração, que o Senhor preservou e continua preservando, né? E levantando vidas, levantando pessoas. Aí as irmãs começam a cantar, eu falei, acho que eu não preciso nem mais compartilhar da palavra, porque tudo está nos louvores aqui que nós cantamos, né? Já foi uma palavra compartilhada. E é interessante, porque sempre eu me preparo muito. Aí eu ia trazer os PowerPoints, depois falei, não. Ia escrever, digitar, não. Eu falei, Senhor, aí no caminho... deixa eu volta a fita, deixa eu apresentar, está comigo aqui meu filho Gabriel. Que faz assim, quem lembra do Ailton, meu marido, vai lembrar, olhar para o Gabriel... Quase igual, né, Fábio? Olha lá, está vendo? Quase igual. Né? Todo mundo fala. E, às vezes, uma vez eu brinquei, peguei uma foto do Gabriel e mostrei para minhas cunhadas e disse, olha, vocês lembram disso? Nossa, Eliana, mas eu não lembro. Onde que aconteceu isso? Que o Ailton estava, não sei o quê. Depois eu falei, gente, não é o Ailton, é o Gabriel. Né, por causa da semelhança. Então, e eu louvo a Deus por isso. Então, esse misto de tantas coisas... Então, eu acho que eu vou orar e vou contar um pouco do meu testemunho de sobrevivência, aí eu já emendo na palavra, não sei bem o que Deus está preparando, não sou assim, eu venho geralmente com o scriptzinho todinho pronto. Aí a irmã foi me perguntar, qual é o tema, tia? Eu fiquei, qual é o tema? Mas o tema eu sei, eu quero compartilhar com vocês a presença de Deus na nossa vida. É ela que nos mantém aqui. É ela que nos faz passar por pandemia, nos faz passar por maiores e quaisquer tribulações, guerras, qualquer assaltos, doenças. É a presença do Senhor na nossa vida. E aí nós vamos fazer uma mudança, porque... a gente às vezes pensa que a presença de Deus vai se resultar em uma bênção, ou seja, aquilo que a gente espera, num livramento, numa cura. Mas não é isso. A presença de Deus é mais que isso. É mais do que isso. Então, eu queria que a gente desmistificasse um pouco essa ideia do que realmente a presença de Deus é na nossa vida. Né? Então, eu queria orar com vocês e depois eu queria compartilhar um pouco do meu testemunho, aí já emendo com a palavra e sair fora do script. Senhor, Tu estás presente aqui. Eu Te louvo, Senhor, pelos irmãos que estão aqui congregando, pela vida do pastor Serginho, dos pastores, dos presbíteros, diáconos, das missionárias, dos líderes de ministério. Pai, eu Te louvo por estas vidas que têm mantido o Teu trabalho aqui neste lugar, Senhor, mantido a Tua casa neste lugar, Senhor, como um luzeiro para esse povo aqui neste bairro. Pai, em nome de Jesus, Tu tens escrito a história de cada um aqui, Pai. E nós queremos Te pedir que nessa noite Tu me des capacidade de compartilhar com os irmãos aquilo que o Senhor tem para nós hoje à noite, Pai. Em nome de Jesus, me ajuda, me dê graça, Pai. Eu preciso tanto do Senhor. E eu Te peço que o Senhor fale conosco nesta noite, através da Tua palavra. Deixa falar nem mais, nem menos daquilo que o Senhor tem preparado. Por favor, nos ajude, me dê graça, eu suplico isso. Visita cada coração aqui presente, que a Tua palavra fale poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Às vezes, a nossa história se mistura com a palavra de Deus, e eu acho que isso que é saudável. É você olhar para a palavra de Deus e ver que ali contém promessas que cumprem na sua vida. Ali tem direções para você
que você menos espera, talvez não encontraria. Em 2015, meu marido ele faleceu de um acidente. E nós íamos, naquele ano, fazer 25 anos de casados, né? Mais 3 de namoro e noivado. Então, assim, hoje não, mas quase a metade da minha vida junto com ele. E Deus me deu a bênção de ter 2 filhos, Gabriel e Giovana, que não está aqui, está de férias. E naquele dia, foi um dia muito... A gente nunca espera que isso vai acontecer com a gente, né? A gente acha, ouve com os outros, mas não com a gente. E eu falo assim, se Deus me deu dicas, eu não entendi, né? Talvez Deus já estava me preparando, mas eu não entendi, porque tem coisas que, graças a Deus, que a gente não entende, porque eu acho que senão a gente entraria num desespero, né? Então, Deus não mostra, não conta toda a nossa história, né? E, então, naquele dia, Ailton, ele era um esportista e era um cara muito brincalhão, né? Daniel sabe disso, alguns irmãos que... E era assim, a nossa vida a gente até brincava, era uma festa em casa, tudo era engraçado, tudo era... Né? E em 2006, o Ailton começou a praticar um esporte, e era um esporte ele voava de parapente, gostava de voar longas distâncias, então era, como que fala, um esporte radical, isso. Aí, às vezes, a gente brincava, aí vai jogar bola, a família dele falou, não, quando eu vou jogar bola, eu me machuco. Né? Uma vez ele foi jogar bola com o Gabriel na praia e quebrou o dedinho. Ele falou, está vendo, por isso que eu gosto de voar. E ele era a referência de segurança. As pessoas, quando ele voou durante 12 anos, e quando iam trocar de equipamento, fazer qualquer coisa, consultavam o Ailton, porque tudo dele tinha que estar exato, preciso, certinho. E ele voava 100, 200 quilômetros. E eu e meus filhos, eu dizia que... Aí nós acostumamos, os meninos cresceram com o pai nesse esporte radical. Eu dizia que meus meninos dormiam numa cidade, acordavam em outra, às vezes nem sabiam onde estavam. Porque eu ia junto, aí ele ligava e falava, hoje o destino, vento, voo, meteorologia para aquele lugar, e aí, então, eu ia buscar ele de carro, e era assim nossa vida, né? Trabalhava muito, e no final de semana, quando a meteorologia dava, eu voava. E aí a gente acostumou a achar que tudo aquilo era muito simples, que o esporte fazia parte da nossa vida, né? Os meninos gostavam, eu voei, meu pai voou, minha sogra voou, Gabriel voou, Giovana voou, a gente voava, porque era algo... Oi? Meu pai, você acredita? Com 8... Foi. E sabe o que fez meu pai pousar? Porque ele achou que ele ia ficar gripado por causa do vento lá em cima. Não acredito. A gente preparou o velho. O senhor quer isso? Eu jurava que voou. Depois ele chegou lá e me pediu que você voa com, né, o instrutor de pousar, porque ele achou que ele ia ficar gripado. Mas, bom, tudo bem. A gente fala que ele ficou com medo. Mas ele já tinha voado um tempinho, então vamos acreditar que ele ficou preocupado para não ficar gripado. Mas tudo bem. Mas, assim, era essa a nossa vida. Nossa programação era sair daqui de São Paulo e morar em Minas. Então, tinha todo um caminho traçado. Mas, assim, Deus permite coisas que a gente não entende para revelar outras para nós, né? E naquele dia que o Ailton foi voar, e que aconteceu o acidente, ele não ia, porque nós íamos sair, os meninos iam tocar na igreja, ia ter o aniversário da... Hoje sou membro, né, da Igreja Cristã Evangélica de Vila Santa Isabel, né, e era aniversário da igreja. E aí ele falou, Liana, mas você sabe, eu assumi compromisso com o pessoal, eles vão lá para casa, então eu não vou falar, não vou. E ele foi. Isso na sexta-feira, e no sábado aconteceu o acidente. O acidente foi algo assim, acidente mesmo, porque... quando eu mandei periciar o equipamento, realmente disse que o equipamento, e ele já tinha usado aquele equipamento, era novo, mas foi um problema na liga metálica de uma das peças.
simularam condição e peso dele, altura, e aí ele sofreu um acidente e foi fatal. A partir dali, a minha vida com os meninos mudou muito, né? Mas mudou em que sentido, Liana? Eu disse que nós começamos a conhecer um Deus que a gente antes ouvia falar nessa situação. E aí, quando você é chocado com uma situação dessa, parece que você está em outra, né? Não é você. A gente passa. E uma semana depois, a realidade começa a chegar e bater na nossa porta. E eu me lembro de uma tarde, assim, esse inverno, já começo de inverno, e bate um sol assim na nossa sala. Só estávamos nós três, fazia uma semana do ocorrido. Eu estava desempregada, meus meninos estudando, o Ailton que mantinha a casa, tinha uma empresa, e aí o que fazer? E aí eu lembro que nós sentamos ali no tapete assim da sala, nos abraçamos, eu, Gabriel e Gilvan, choramos muito, muito, muito. Agradecemos a Deus pela vida do Ailton, né? Vamos agradecer. E ali começamos a orar, e aí Deus colocou assim no nosso coração que não perguntássemos porquê das coisas que acontecem. Porque o porquê não traz de volta, não rebobina a fita, né? Faz só trazer mais porquês. É igual criança que você fala, mas por que você não pode pegar? Ah, porque você vai derrubar. Mas por que eu vou derrubar? Mas porque você não pode pegar. E sabe aquele porquê? É a mesma coisa. Há coisas que não se perguntam para Deus por quê. A gente pergunta para Deus como. E aí nós resolvemos perguntar isso para Deus. Senhor, como iremos fazer sem o Pai aqui? Como vai prosseguir a nossa vida? Como nós vamos continuar sozinhos? E aí eu lembro que ali começou os milagres na nossa vida. E aí me veio à mente que Deus era o juiz das viúvas, pai dos órfãos e que cuidava dos necessitados, né, e dos estrangeiros. Aí eu abri a Bíblia e disse para os meninos, ó, nós estamos exatamente aqui. Nós somos aqui, ó. Vocês, o pai de vocês era um ótimo pai, um ótimo marido, só que vocês agora vão experimentar o melhor pai do mundo, que é Deus. Bom, eu vou experimentar o juiz que vai me ajudar, né, a manter a minha vida em pé e continuar e suprir as nossas necessidades. E daí em diante foi que começou os desafios, e bons desafios, porque no fim eu e o Gabriel tivemos que assumir a empresa do Ailton, não sabia nada de propaganda e publicidade, nada. Aí Deus começou a me dar estratégias, ó, você tem 2 funcionários aqui que sabem tudo, então com eles você só vai fazer a parte comercial, também não sei nada de comércio, até hoje eu não sei. Aí Deus começa a mandar pessoas para nos ajudar, e um casal de amigos meus que trabalharam comigo quando eu trabalhei aqui na editora Ágape, eles disseram, Liana, lembra-se que eu tenho a mesma profissão que o Ailton, o Nelinho, e ele disse, eu estou de férias, se você quiser, eu e a Dati, que é a esposa dele, vamos até a tua casa e eu consigo, vou abrindo o computador do Ailton, os projetos, e vou decodificando para vocês, porque a linguagem publicitária é uma linguagem, né, particular. E ótimo, aí começaram Deus mandar os anjos, e aí eu com um caderninho, eu ali anotava, e Deus falava assim, vai, se reapresenta nas empresas, vai lá, monta o portfólio, aí eu chegava, olha, eu estou me reapresentando, esse é o fulano, levava os funcionários, eles vão continuar com o trabalho, eu vou só apenas dar suporte, não vou substituir o Ailton, né, porque vocês o conheciam, ele tinha 22 anos na profissão, então... E Deus foi me dando estratégias de manter a família, a casa, a empresa, até agora, o ano de 2021. E aí Deus me chamou para outra área, agora estou na área de assistência social, né, a empresa nós fechamos, né, e porque mudou muita coisa, o Gabriel, a gente pensava em ir para a parte online, né, e aí os funcionários bem antigos, não, acho melhor a gente ficar no offline. Então, no fim, nós achamos um acordo e cada um vida que seguiu em paz, tranquilo. Por que eu estou contando tudo isso
para os irmãos, porque não foram os milagres que fizeram diferença na minha vida, mas sim a presença de Deus. Foi a presença de Deus. Eu queria que vocês guardassem essa noite isso no coração. Não são muitas vezes os milagres. Claro, eu vivi muitos milagres. Muitos, muitos. Até me disseram, Liana, o pastor Ferreira, né, que meu atual pastor, ele diz, Liana, você tem que escrever a história sua e dos meninos, porque é só milagre, só milagre. Mas não é os milagres que nos move, mas a presença de Deus. Direcionando, dizendo o que fazer, mantendo na hora da ferida, quando aquela saudade mais pega, mais dói, mostrando o caminho. Então, isso é que faz a diferença. E é isso que a gente jamais pode perder na nossa vida. É essa presença. E eu conversando com o Gabriel e a Giovana, eles são meus parceiros de oração, né? Eu digo que eles depois tiveram que se virar, depois que o Senhor chamou o pai, e eles amadureceram, tipo assim, uns 10 anos, eu olho. Não que envelheceram, porque ele continua esse jovenzinho, meu filho, lindo, e minha filha também. A mãe sempre é coruja, né? Mas assim, de amadurecer com as experiências com Deus, de levar a vida diante de Deus e dizer, se Deus abrir a porta, nós iremos. Se Deus fechar a porta, a gente sabe que não é o caminho. E a gente tem vivido isso, né? Então, são tantas experiências nesses últimos 7 anos com Deus, que assim eu vejo como Deus é bom, como Deus é real. E essa realidade dele estava toda escrita, e eu conhecia a palavra de Deus, eu sabia, já tinha lido, experimentado. Mas quando você vivencia algo que vai impactar toda a sua vida, toda a sua família, é diferente. Aí você tem que entender, ou Deus realmente é Deus na minha vida, e não errou em fazer nada diferente, né? Ou, então, você vai cair em depressão, vai se desesperar, vai... Claro, eu e meus filhos fomos muito ajudados por terapia, oração, aconselhamento. A gente usou e abusou da ciência, de tudo aquilo que o Senhor nos proporcionava, né? Porque são caminhos que Deus tem para nos direcionar. Aconselhamentos e pessoas que chegavam, sabe? E Deus ia assim, nos protegendo, nos encaminhando, né? E com isso eu queria ler com vocês o Salmo de número 46, para entendermos, né, com todo esse testemunho, como Deus age na nossa vida. E eu queria que você guardasse isso no seu coração, porque nós passamos por pandemia, achamos que nunca mais ia acabar aquela situação, né? Então, eu em casa, Gabriel, Giovano, meu pai, minha mãe e o cachorrinho. Todo mundo ali, né, naquele apartamento, sem saber o que ia acontecer, como íamos passar por aquilo. E graças a Deus, por incrível que pareça, Deus permitiu que todos nós tivéssemos Covid. Graças a Deus foram sintomas, uns um pouquinho mais fortes, outros mais leves, menos meu pai e minha mãe, que tinham todas as comorbidades necessárias. Então, a gente dizia assim, a gente tem que isolá-los, e não a nós, porque chegou uma hora, né, que era difícil, mas assim, Deus os guardou, até o tempo de cada um. Aí, o ano passado, véspera do Dia das Mães, Deus chamou minha mãezinha, né? E mantém meu pai firme e forte ali. Então, são propósitos de Deus, né? Propósitos de Deus. Esse ano o Senhor chamou meu sogro, né? Então, foram assim, a gente viveu os 7 últimos anos, ou melhor, 9 anos, minha sogra, Deus chamando minha sogra. E, sabe, vivendo muitos traumas, muitos lutos. Meu cunhado, Carlos, né? Num hospital fazendo um exame, tem uma embolia pulmonar e ali fica. Nossa, tantas perdas.
E aí, quando a gente se encontra, a gente colocou um pacto entre nós, de todo o Natal passarmos juntos. E às vezes a gente olha, a família era grande, vai reduzindo, mas a mesma alegria, o mesmo amor, a mesma confiança, a mesma esperança. Então, a gente tem se mantido. Por quê? Porque a gente não sabe o tempo que Deus concedeu para cada um. E esse tempo não é, para quando vamos fazer isso? Não é para agora, é para hoje. Porque eu não sei se amanhã eu vou estar aqui, né? Então, a gente nunca dorme brigado, nunca dorme chateado, porque a gente não sabe se amanhã a gente vai ter tempo para pedir perdão, desculpa, vamos consertar. É agora, é hoje. E se com tantas, não digo perdas, mas com tantas mudanças na nossa família, com Deus chamando tanto, se a gente não aprender isso, não tem mais como viver, né? Então, a gente tem aprendido, estarmos juntos, desfrutar, sempre alegria. Nossa casa, ficamos nós 3, mas é muito alegre, casa de riso, de alegria. A gente guardou aquilo que o Ailton era. Vamos guardar essa alegria, sim, entendeu? Não são em coisas, né? Objetos, mudamos tudo, mas vamos guardar a alegria. Então, a gente conversa, lembra. Às vezes, a gente tem coisa que o Gabriel faz. Eu falei, Gabriel, pelo amor de Deus, é seu pai todinho aprontando, fazendo a mesma coisa. E a gente dá risada, as tiradas da Giovanni. Filha, a mãe, ela é muito engraçada. Então, às vezes, inverte os papéis, eles chamam o bebê. Eu falo, eu não sou bebê, vocês têm que me respeitar, eu sou a mãe aqui da casa. Então, assim, são coisas que Deus faz com que a gente mantenha para podermos sobreviver. Por quê? Porque é a presença dele na nossa vida. Vamos ler o Salmo 146? Gente, eu estava o tempo todo olhando aqui na parede, procurando o relógio. Agora que eu achei ele aqui, eu não sei quanto tempo que eu já falei, se 5 minutos, 10 minutos, acho que já falei 15, né? Mas eu prometo ser rápido, não vai ser vigília não, tá? Salmo de número 46, diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temerei, ainda que a terra se transforme e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros de fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Eu lendo esse salmo, né, que é um salmo dos filhos de Corá, e estudando um dos comentaristas diz que esse salmo foi escrito pensando na narrativa do que aconteceu com o rei Josafá, lá em 2 Crônicas, capítulo 20. Só que são 30 versículos, eu vou só contar para vocês o que aconteceu, depois vocês vão ler em casa, tá? 2 Crônicas, capítulo 20. E lá, talvez, como os Salmos é uma inspiração poética, escrito para ser cantado, então, ele fala assim, de uma forma poética mesmo, né? De uma forma diferente do que é a realidade, dando um tom melodioso para aquilo que está acontecendo. E esse salmo, ele começa, a gente pode dividir, eu vou só chamar atenção,
esquecer aqui um pouco o meu esboço, mas chama atenção para algumas coisas importantes. Primeiro, ele começa assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Lá em 2 Crônicas, capítulo 20, conta a história do rei Josafá. E o rei Josafá estava reinando ali, feliz no seu reinado. Aí chega uma notícia de que os povos vizinhos viriam atacar. Eles chegariam com um exército muito grande e iriam atacar o povo. E ali o rei Josafá, se você for ler, diz que ele teve medo. Ele ficou, claro, ninguém espera que a sua vida mude de um dia por outro, né? Que você está indo num caminho e, de repente, vai acontecer alguma coisa. Então, diz que ali ele foi ao Senhor orar, chamou todos os sacerdotes, levitas, e juntou o povo e disse: temos que orar, temos que orar. E aí o Senhor disse a ele: fiquem tranquilos, esta peleja não é de vocês. Vocês não irão pelejar mais, eu irei pelejar por vocês. Vão só lá e adorem, e cantem. É difícil, né? No meio de uma tragédia, anunciando rumores de guerra, você tem que parar, orar, adorar a Deus. Mas Josafá foi muito fiel e ele fez isso. E ali o Espírito de Deus fez uma bagunça no meio daquele exército lá, que eles mesmos se mataram, e a guerra ali aconteceu entre eles. Aí Deus falou: agora vocês só vão e pegam os espojos desse exército aí. Leiam em casa, é muito interessante essa história. Vai lá e pega os espojos e tragam com você. E aí eles voltaram da guerra, adorando o Senhor, louvando o Senhor pelo grande milagre que Deus fez. Poderíamos aqui falar de milagre, mas aqui no Salmo, ele falou de outra coisa. Ele olhou para Deus e disse: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Refúgio é o quê? Lugar de esconderijo, você corre para Ele. Eu não sei o que fazer, como eu vou fazer? Tem que correr para Deus, tem que perguntar primeiro para Deus. Como eu faço isso, Senhor? E aí depois vem, e Ele é o quê? Fortaleza, ou seja, é um lugar de luta aqui, onde você vai estar o quê? Forte, escondido, abrigado para poder lutar. E aí ele continua: socorro bem presente nas tribulações, ou seja, Deus chega para o quê? Trazer aquilo que nós precisamos, né? Socorro bem presente, ou seja, não está longe, está ali, um socorro que vem com o que é necessário, no tempo certo. É muitas vezes imediato, mas é um socorro capaz de nos suprir, de nos ajudar naquele momento. E aí continua: portanto, não temeremos, ainda que a terra se transforme e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Aqui são calamidades externas, então pode vir terremoto, maremoto, tsunami. Se o Senhor tem guardado você, se não é o propósito você passar por Ele, Ele vai mostrar um outro caminho. Eu me lembro muito quando houve aquele, não sei se é tsunami, o que foi, que cobriu as águas lá, não sei se foi Haiti, devastou toda aquela ilha, foram milhares e milhares de mortos, turistas, e um casal estava mergulhado, fazendo mergulho, a onda toda passou por cima deles. Não sei se vocês lembram dessa reportagem. Quando eles voltaram, chegou tudo destruído, não é? Da Tailândia em 2004. Isso, pastor, Tailândia 2004. Depois vocês busquem isso. Eles estavam mergulhando, né? Gente, aquilo destruiu, devastou, foram milhares e milhares de pessoas, não tinham por onde correr, porque a água veio, o mar recuou e depois veio devastando toda a terra. E aquele casal lá mergulhado lá, quando vieram à tona, ficaram sem entender, tudo destruído. O que é isso? Porque para eles não era o plano que Deus tinha para a vida deles.
Então, aqui, ele está dizendo justamente isso. E depois continua. Há um rio, olha que lindo, passa de tsunami, maremoto, tudo que possa acontecer. Aí, no versículo 4, ele diz assim, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que há recursos internos. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Do que eles falam? Podemos pensar que sim, eles estavam pensando em Jerusalém, mas você é a cidade de Deus. Eu sou cidade de Deus. E há um rio que vem dos céus, que é o Espírito Santo de Deus, que inunda as nossas vidas e nos ajuda a passar. Olha só, alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Se nós temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós, Ele está cuidando de cada um de nós. E a palavra de Deus fala, Ele muitas vezes não permite que você não passe pelo vale. Foi o texto que a Kátia leu no começo. Mas se passarem pelas águas, não se submergirão, né? Você não vai afundar. Se passar pelo fogo, você não vai se queimar. Se Ele não tem esse propósito para você, você vai seguir em frente. Agora, onde a gente se apega? No milagre. Mas não, hoje eu olho e devo me apegar na presença de Deus. Deus não impediu que aqueles jovens fossem jogados aonde? Na fornalha. Mas ali havia uma presença muito especial. Deus não impediu que Daniel fosse para onde? Para a cova dos leões. Aí uns falam, porque o leão era desdeitado, era velho, não sei o quê. Não. Ali estava quem? O Senhor. Não era propósito eles morrerem pelos leões. Então, entende, quando a gente tem a presença de Deus dentro de nós, não importa se você passar por baixo ou passar por cima, eu falo, você vai passar. Você tem que entender, porque é essa presença que vai encher a nossa vida de regozijo, que vai encher a nossa vida de suprimento, porque há um rio nela, e é o rio de águas vivas, que vem do trono de Deus, que vai te sustentar, que vai te conduzir. É claro que às vezes a gente passa por situações que é fruto de pecado, então a gente submete, porque é uma correção, mas se a gente aprender, a gente é corrigido e continua. Outras, porque faz parte a calamidade da pandemia, nós estávamos inseridos no mundo, não adiantava fugir. Né? A não ser se trancar na sua casa, até esperar os cientistas, todo mundo descobriu o que estava acontecendo. E todo mundo passou, teve que passar. Nós perdemos 2 amigos queridíssimos. Deus permitiu, agora o importante é saber a presença de Deus. A presença de Deus conosco nos faz o quê? Entender por quê? Não. Gera em nós o como. Como nós vamos fazer na pandemia? Como nós vamos fazer nesta e naquela situação? Tantas perdas. Como que nós vamos sobreviver? Como que nós vamos continuar? Como vamos prosseguir com uma empresa que você não entende nada? Como que você vai fazer num trabalho que te colocaram nas mãos e você não sabe fazer? Então, queridos, eu queria que nós guardássemos essa noite. É a presença do Senhor na nossa vida que faz a diferença. Em tudo, em tudo. Às vezes a gente passa por situações que você nem viu, mas Deus nos livrou da morte, livrou do perigo, e a gente nem percebeu. Então, o importante é a gente sentir essa presença maravilhosa de Deus. E aí o texto continua dizendo, bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. As nações podem se levantar contra. Rússia achava que logo conseguiria dominar, né, a Ucrânia. Deus não permitiu. Aí está outros países em guerra, Iraque, Irã estão em guerras.
o dia que Deus falar, cessa tudo, para tudo, vai parar. Vai parar. Então, o que é necessário? Que aquele povo aprenda, que aqueles líderes aprendam. E eu espero, não sei, que temam o Senhor, entendam a presença do Senhor em meio a toda aquela situação. O que o Senhor quer dizer para aquele povo, o que o Senhor quer mostrar. Então, veja, o importante não é o sim ou o não de Deus, o importante é a sua presença conosco. E continuando, ele fala, o Senhor dos exércitos está conosco. Aqui está falando de um Deus poderoso, de um Deus maravilhoso, que pode fazer milagres na nossa vida. E depois ele fala, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deus de Jacó é o Deus de aliança. Então nós vamos correr para a aliança. Está aqui, Senhor, está aqui. Esse é eu estou bem aqui nesse texto, vivendo exatamente esse versículo. É essa aqui a minha vida. Sabe, voltando lá para aquele dia, o Ailton, eu tinha só o cartão de crédito do Ailton. E não tinha nenhuma senha de nada. Porque eu trabalhava, depois ele trabalhava, depois 5 anos antes dele falar, em 2010, eu deixei de trabalhar, e aí eu encerrei minhas contas, e isso eu chamo a atenção dos casais. Compartilho, eu deixo uma pastinha com as suas senhas, coisas que você vê que se você faltar, alguém pode acessar. Porque senão é muito triste, aí você vai depender do milagre de Deus. E aí eu lembro que, nossa, a gente tinha que se virar, e aí nós ajoelhados ali orando, e agora, sei o que fazer, eu só tenho cartão de crédito do Ailton, nem meu, como que acesso às contas dele, eu não sei nem a senha. Aí oramos, como nós vamos fazer? Aí o Gabriel, ele lembra dessa parte, né? Aí ele falou assim, mãe, quando eu era pequeno, estou lembrando agora, eu fui no banco com o pai, e o pai digitou esse número, anotei. Tá bom, filho, tá bom. Obrigado por isso. Aí liguei para o Jairo. Jairo, nosso irmão da Cássia, meu cunhado. Então, a gente... Por isso que falou, misturou-se as famílias. Foi Jairo, Gabriel lembrou da senha. Aí ele falou assim, Liana, se você quiser, eu te levo no banco, você vai falar com o gerente. Eu falei, meu Deus do céu, eu vou falar o quê para o gerente? O gerente não me conhece, vou chegar, oi, tudo bem, senhor? Eu sou a esposa do Ailton que faleceu, estou aqui com o atestado de óbito, estou aqui com a senha. Não vai dar crédito em mim. Né? Aí ele falou, o que você sugere, Liana? Eu falei, você vá comigo até o caixa eletrônico. Tá bom, eu vou. Liana, você sabe que trava a senha. Eu falei, eu sei, mas vamos. Aí nós fomos, nós dois. Aí chegamos lá, quando eu digitei, era aquela senha mesmo. Ai, que glória a Deus! Bendita lembrança, né? Bendita lembrança dele, veio à mente. E aí, só que pediu o quê? A tal da digital. Aí o Jairo falou, Liana, agora o negócio travou. Falei, Jairo, fica só do meu lado. Ele falou, tá bom. Ele sempre, o Jairo é aquele meu companheiro, ele é a Valéria das horas difíceis, está ali do lado. Eu falei, tá bom, o que você vai fazer? Eu falei, vou botar minha digital. Primeira vez travou, segunda vez travou. Ele falou, na terceira, esquece. Aí ele falou, mas aí a gente vai ter que falar com o gerente. Aí quando eu coloquei a terceira vez, abriu assim. Aí eu tirei o saldo, tirei a raspinha que tinha lá, e assim a gente sobreviveu o primeiro mês. E aí eu entendi que a nossa vida seria a vida do quê? De milagre. Deus ia dirigir, eu não tinha o que fazer. Né? E aí vem recurso de lá, coisa de outra, e puxa aqui, estica lá, sabe? Aí fui na faculdade, a Gabriel está no primeiro semestre da faculdade, e agora, filha, mãe, eu vou trabalhar, mas tadinho ele trabalhar, mas o dinheiro, né, do primeiro emprego, né, não disse isso na hora, graças a Deus, né, mas a nossa dívida era lá em cima, não pagava nem a metade da faculdade dele, mas tudo bem. Aí, mãe, é melhor a gente ir lá, tá bom, vamos lá, falamos com o assistente social, contei toda a história escreve tudo, traz esses documentos, que eu vou ver o que eu posso fazer. Falei, tá bom. Aí, me deu uma semana, quando eu voltei, eu disse, olha, eu vou ter que trancar, porque até junho agora o Ailton pagou, mas de julho, agosto para frente, eu não sei nem como vai ser minha vida, como eu vou saber, e depois vou acumular dívida na faculdade, como que eu vou pagar? Eu queria que vocês me dessem uma direção, né? E aí voltei uma semana depois, e aí a assistente disse assim, olha, eu falei com a direção
da assistência social aqui, e eles disseram que o seu filho perdeu a coisa mais importante, foi o pai. Ele não vai perder os estudos por falta de dinheiro. Bolsa de 100%. Fez o curso, glória a Deus. Glória a Deus. E aí ele foi. Gabriel, agora que é com você. Eu falei, não, pode deixar, você é o melhor aluno. Honrar o que Deus me deu, e foi mesmo. Entende que a vida da gente, quando não tem nada, que Deus mostra aquela luzinha, sabe, a gente vai por lá. Se Deus falasse para ele, vou fechar a porta, você não vai, ele não iria. A gente tinha combinado isso, né? Combinado isso. Gabriel concluiu o curso, e agora o que você vai fazer, filho? Eu tenho um desejo no meu coração. Eu falei, tá bom, vamos, fala qual é o seu desejo. Eu quero fazer um curso de aperfeiçoamento fora, né? Aonde, filho? Na Nova Zelândia. Tá bom, vamos orar. Aí ele diz, mãe, mas só que tem prazo, até tal dia a gente tem que entrar com a bolsa, com os recursos e tudo mais. Vamos orar. Aí eu disse, vamos fazer assim, se Deus até o final dessa semana, né, você da segunda-feira tem que dar a resposta, der qualquer servicinho para a mãe, o mínimo possível eu vou saber que Deus está aprovando sua ida. Tudo bem? Tudo bem. Fechamos o acordo nós três. Quando foi na sexta-feira, eu fecho um serviço mínimo, que não significava nada. Imagina a minha situação. Aí cheguei, o Gabriel, e aí, mãe? Eu falei assim, fechei o serviço. E aí, vamos? Ele falou, eu vou. E foi. Ficou um ano fora estudando, Deus mantendo ele com o serviço, trabalhou lá, estudou, fez o curso que ele queria. Faltou alguma coisa para você lá, filho? Não, Deus não manteve tudo. É outro testemunho que ele tem para contar lá. Né? Ajudou na igreja lá e trabalhou. Então, queridos, por que isso? Porque Deus colocou no nosso coração que a presença dele deveria ser tudo. Se ele dissesse não, seria não com alegria. Se ele dissesse sim, seria sim com alegria. Né? E assim foi, assim é na vida da Giovana, né? Que está na metade do curso. Né? E aí, com a pandemia, eu não tinha como pagar, meu Deus, e agora a empresa sem clientes, né? E aí eu falei, filha, você ora. Se a faculdade que você entrar, você ora. Ela disse, mãe, ela sempre fala assim, ela disse, mãe, ó, não, filha, você crê nisso? Vamos orar. Aí ela fez em 4 faculdades, 2 estadual, uma federal, uma estadual, ela ficou na lista de espera, e entrou em 2 particulares. E agora? Ela, mãe, eu falei assim, vai, filha, vai. Se a porta que Deus abriu, Deus vai fazer um milagre. Né? A gente vai vendendo as coisas, o que Deus permitir, Ele vai fazer um milagre. Aí, quando veio a pandemia, ela conseguiu um crédito na faculdade, e hoje ela está indo para o 6º semestre de medicina. Então, sim, sabe, e feliz da vida também, assim, aquele desafio, você, porque Deus deu, eu tenho que honrar aquilo que Deus está dando. Então, veja, é assim, é milagres, em cima de milagres. Por quê? Não porque é milagre pelo milagre, não é isso, que eu não queria que vocês guardassem isso, não, mas eu guardasse que a vida de vocês, o que vale a pena é a presença de Deus. Amém. Vão para casa pensando nisso, o que vale a pena é a presença de Deus na minha vida. Se Deus tem levar você lá para a China, vai debaixo da presença de Deus. E aí nós perguntamos, e o que você quer, assim, para a gente estar orando por você? Ela falou assim, eu quero manter firme e conhecer mais de Jesus, porque muito mais Ele fez por mim, Ele morreu por mim. Eu vou reclamar da minha vida? Eu vou olhar para a minha situação, que eu tenho Bíblia de todas as traduções em casa, de versões. Entende que a perseguição vem, muitas vezes a tribulação vem, a gente não vem para nos afastar de Deus, vem para nos colocar do lado de Deus, para fazer-nos conhecer mais de Deus. Né? Então, eu quero conhecer mais de Deus. Né? E eu sei que vocês querem conhecer mais de Deus. Então, estejam atentos, sempre lembrando, Deus está comigo. Uma das características de Deus, Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Onipresente, Ele está em todo lugar, mas aí a gente quando fala da onipresença de Deus, a gente pensa, não é uma coisa muito grande, mas não, é presente aqui, é presente aí, em cada coração onde você andar, né? Jonas tentou se esconder de Deus, foi parar
lá na barriga do peixe. Deus foi buscá-lo lá, falou com ele lá, manteve ele livre lá, fez o peixe vomitar ele aonde ele queria. Deus tinha um ministério para ele. Então, a presença de... O Salmo fala que se você sobe lá em cima, Deus está. Se desce no mais profundo, Deus está também. Era a consciência do salmista da presença de quem? De Deus. Então, se você está fazendo alguma coisa, vai tomar banho, Deus está contigo ali presente. Entende? Então, a gente não pode desassociar nossa vida da presença de Deus, se a gente quer viver uma vida experimentando o socorro de Deus. Vou terminar, tá? E por último diz aqui, vinde... O versículo 8, vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros de fogo. Foi isso que ele fez lá, aonde? Na experiência de Josafá, em 2 Crônicas, capítulo 20. E depois diz, agora vem o segredo, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos, ele repete aqui, o Senhor poderoso está conosco. O Deus de Jacó, o Deus da aliança, é o nosso refúgio e fortaleza. Minha oração, meus irmãos queridos, tem muita coisa, falo muito, né? Mas eu queria dizer para vocês, guarde isso no seu coração, né? A presença de Deus na sua vida, ela é sensível, ela é acessível, ela é perfeita, ela é supridora, ela dá força íntima para nós, ela como um rio traz frescor para a alma. Então podemos passar por tragédias que a gente menos espera, mas ter uma alma fresca, uma alma refrigerada. Não é assim que o Salmo 23 fala? Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça. Uma alma refrigerada. E o socorro do Senhor sempre chega no momento que a gente mais precisa. Olhe, quando você estiver passando por alguma situação, vai chegar um socorro. Deus vai mandar o médico certo, o tratamento certo, o recurso certo. E se não mandar, é porque Ele tem algo lá na frente. Às vezes a gente planeja, e acha que Deus vai fazer igual a gente planejou. E Deus fala, não, tenho coisas reservadas para você, hein, filho? Vem aqui comigo, né? E é assim. Né? Hoje de manhã, eu estava lá na nossa igreja, lá em Santa Isabel, e o pastor pregou sobre, o pastor Klaus, ele pregou sobre o Salmo 92, e aí ele falou assim, há medidas de confiança, né? Você está alegre, agradece a Deus, quando você abre a porta, tira um bifão, vai lá fritar, glória a Deus. É um nível de confiança. Você agradece a Deus também quando não tem nada. É outro nível de confiança. Em todos, Deus está presente. Então, chamo vocês para sentir, né, a presença abundante de Deus na vida de vocês. Desfrutem dessa, quer seja debaixo da água, quer seja sobre o mar, desfrute dessa presença, ela que nos mantém, elas que nos levam. E o nosso fim é estar aonde? Com o Senhor. É o melhor lugar de estar no mundo, né? Então, a gente tem que experimentar aqui aquilo que a gente vai desfrutar tempos atrás. Vamos ficar em pé e orar. E aí eu queria pedir o meu companheiro de todas as horas que orasse com a gente. Primeiro eu queria agradecer o carinho dos irmãos pela minha vida e pela da minha mãe. Pai, obrigado, Deus, por mais um domingo, Pai, mais um dia na Tua casa, ó Deus, mais um dia em comunhão. Eu quero Te agradecer porque, mesmo com as nossas falhas, a Tua presença não nos desampara, ó Deus. Obrigado, ó Deus, porque o Teu amor, Ele é perfeito e Ele é presente, ó Deus, em todos os momentos, ó Pai. Eu peço que a gente possa voltar para casa com essa certeza de que o Senhor está conosco e de que Teu amor não falha, ó Deus. Amém. Muito obrigado, em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado, irmãos, pela oportunidade, viu? Muito obrigada. Glória a Deus. Que bênção, né, irmãos? Ouvir uma palavra dessa, a gente acompanha um pouquinho, e o aroma de Cristo acompanha, né, a fala, enfim, testifica. Bom, a mala do missionário Paulo Ferreira chegou em Brasília semana passada, umas 10h30 da noite. Esse menino chorava tanto
que para missionário a mala dele é tudo, né? Então, eles levaram para Brasília, a mala dele está lá tranquila. E eu gravei um vídeo também, subiu já para o YouTube da igreja, tá? Sobre o voto útil, tá? Não tem a ver com politicagem, tem a ver com interesse, tá bom? Senhor Deus Pai, nós te agradecemos por essa palavra, que a gente possa de fato viver que o Senhor é o presente em nós de todos os dias. E os milagres acompanham, Senhor, aquele que o Senhor quer que acompanhe, Senhor. Como acabamos de ouvir, o nível de confiança tem que ser no momento bem e no momento mal, Senhor. Te louvamos, porque essas palavras, Pai amado, animam a igreja, trazem um frescor para a igreja. Que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que a graça e a salvação do nosso Senhor Jesus Cristo, que as ricas consolações do Espírito Santo do Senhor estejam hoje, todos os dias, até a sua vinda. Amém. Queridos, vão em paz. Semana que vem, Santa Ceia. O pastor José vai estar ministrando Santa Ceia semana que vem, irmãos. Irmãos, a gente queria chamar as mulheres da UAF, as mulheres jovens também. A gente